Olá, mais um vídeo. Estamos aqui para falar com vocês a respeito de um assunto que é muito importante e também até um pouco polêmico, né? Que é sobre os animais e o ser humano. A relação entre animais e seres humanos. E também a distinção, diferença. né? Que Deus fez primeiro os animais e o ser humano foi a diferença, após. né? Então vamos ao vídeo? Então vamos lá. Em Gênesis aqui, no capítulo 1, versículo 25 e 26, Deus aqui afirma que Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, né? Fez os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra também de acordo com suas espécies. Deus achou muito bom essa criação. Ele afirmou isso, né? Deus viu que era bom. Essa questão de segundo suas espécies, né? A gente vê isso também que a ciência mostra, né? Por exemplo, seria uma aberração se uma espécie cruzasse com outra espécie diferente e tivesse filhos. Quer dizer, tivesse a cria, né? Tivesse crias. Quando isso acontece, os filhos são híbridos, né? E assim, é por acontecer alguma aberração, algum defeito genético, alguma coisa assim. Porque cada espécie ela vai reproduzir de acordo com a espécie dela, né? Então, aí também já é mais um motivo de você não acreditar que o homem veio do macaco. A espécie é uma, né, animal, e a espécie do ser humano é outra. E a gente estuda isso, né, em ciências. Hoje estão querendo mudar, mas a palavra de Deus já diz a mesma coisa que eu estudei, por exemplo, você estudou, né, na nossa época de ginásio. Então, o relato aqui em Gênesis diz que após Deus haver criado os animais, aí ele refletiu, não sabemos quanto tempo se passou entre uma criação e outra, que está revelado aqui, mas dá a entender que... E um dia para Deus, né, podemos como comparar, se fosse 1000 anos para nós. O nosso tempo não é comparado ao tempo de Deus. Que na verdade lá Deus criou em 7 dias, né? Então 7 dias para Deus, se fosse para nós, se for 1000 anos, seria 7.000 anos para criar. Então nós não temos nem noção. E corretamente, pensando dessa forma, Deus disse assim, né? Logo após, façamos o homem. Então significa... Por que façamos, que né? Ele estava mais Quem uma pessoa ali? lá. O Deus na sua plenitude. Pai, Filho e Espírito Santo. E ainda disse assim, façamos o homem conforme a nossa imagem. É semelhança. E semelhança. Então nós somos parecidos, né? Nós somos a semelhança de Deus, não somos iguais, somos a semelhança. Quando ele fez os animais, que já é uma primeira diferença, ele só criou e achou que foi bom ter criado os animais. Mas ele não falou, vamos criar os animais à nossa imagem, nossa semelhança, não. Né? Não. Então, por isso a gente vê a diferença entre as espécies. E ainda disse, né? E esse homem irá dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra. Quer dizer, dominar não é no sentido de castigar. Maltratar, não. No sentido de preservar. Cuidar. E ser superior a eles. Os animais que obedecem o homem, não o homem obedece os animais. Isso é muito importante, né? Porque Deus, ele faz as coisas perfeitas. Então, se nós acreditamos num Deus perfeito, né, que criou todas as coisas, nós que acreditamos no criacionismo, né, que é a criação feita por Deus, e que é o certo, e que é a verdade. Um dia eu fui dizer isso numa palestra e um aluno falou assim, mas professora, você quer dizer que tem outra opção? Não, eu quero dizer que a mente humana, ela cria muitas opções, mas o correto é esse. Só que eu não posso ensinar só esse, eu posso dizer para você que você pode acreditar, como tem gente aí,
A pessoa pode acreditar que ele é um cachorro, ele pode acreditar que ele é uma gia, um pombo. O problema é a mente do ser humano que é doente, né? Então, às vezes, acredita em qualquer coisa. Mas nós que cremos na palavra de Deus, né, e que também temos uma sanidade, uma pequena sanidade mental, a gente consegue definir, né? Discernir essa situação aí. E está provado também, né, na Bíblia, que Deus criou o mundo para que pudesse trazer sustento, trazer bem-estar, tanto para o homem quanto para os animais. É só verificar aqui no Salmo 104, no versículo 10 ao 15, que ele afirmou assim: fazes jorradas nascentes nos vales, e correm águas entre os montes, e delas bebem todos os animais selvagens, e os jumentos selvagens saciam a sua sede. Então, Deus não faz nada de improviso, tudo dele é planejado. Já foi ele planejado. É o grande arquiteto do universo. Já foi tão planejado que em outras passagens da Bíblia, né, quando diz que, igual a parábola lá, que Jesus disse que o filho pródigo saiu, o outro ficou lá e depois reclamou, aquela história que a gente já tem um vídeo sobre ela. Então, esse que ficou, né, do lado do pai, que não fez nada errado, ele falou assim: você nunca, né, permitiu, eu nunca me deu um cabrito para eu matar e alegrar com meus filhos. Quer dizer, ali já está mostrando que nós também podemos participar da carne dos animais. Nós podemos judiar, nós podemos matar com crueldade, mas nós temos a permissão para participar da carne que foi feito para a gente se alimentar. O próprio Deus afirmou, né, que os animais que são puros seriam sustento para o homem, né? E alguns animais na cadeia alimentar, até adolescente hoje, se estudam hoje, eu não sei isso, mas eu estudei, né? Inclusive na faculdade também deu mais ênfase a isso, porque é minha área da saúde. E aí diz assim, ó, que você alimenta do animal. O animal alimentou da planta, né? Alguns deles. Outros animais se alimentam de animais menores que eles. Então, a cadeia alimentar é isso. Um é feito para alimentar o outro, né? Em vários sentidos. Então, assim... Um depende do outro, né? Ou seja, para conviver ou para servir de alimento. Não, e não existe. Eu vou extinguir os animais da face da terra. Então, você está mexendo com a vida. Você está também extinguindo a vida de certo modo. Aí eu vou extinguir toda a vegetação, né? A gente vê tantos políticos aí que só sabem prometer asfalto, não sei o que, só coisa de... Não que eu seja contra, né? Precisa mesmo. Mas assim, muitos deles não pensam na saúde da população, não pensam que tem que ter o verde, né? Acham que o verde é só para enfeitar. Não tem um parque aqui, pronto, está enfeitado. Não é isso. Né? O verde, quem estuda ciência sabe, né? Que ele absorve o gás carbônico que pode nos matar até. Então o verde absorve as plantas, as árvores, e depois ele devolve para nós respirarmos o oxigênio. Que coisa maravilhosa que Deus faz, gente, é Deus. É Deus que pode fazer isso. Olha, fazer a planta para se alimentar do que é veneno para nós. Só que na hora de devolver, ela devolve para nós só o que é bom para nós. Entendeu? Então, muita gente não gosta de plantas, não gosta de animais. Gente, é tudo o mesmo contexto, mas nós vamos ver as diferenças. Então vamos aqui para uma outra passagem, que está em Provérbios, né? Diz assim: o justo cuida bem. Provérbios 12, em versículo 10. O justo... Não, mas vamos ver aqui primeiro em Salmos. Sobe na tela. Vamos ver em Salmos primeiro? Já vimos. Salmos, nós só não citamos, né? Já citamos. O número dele, vou pôr na tela. 104, né? Isso. Versículo 10 ao 15. O Salmo 104, versículo 10 ao 15, foi o que a gente acabou de falar, né? Sim. Certo?
do que Deus fez, jorrar água, tal. Esse aí tá Agora nos Salmos, tá, gente? Só para vocês acompanharem aí, ó. Vocês gostam de pegar a Bíblia e acompanhar? Então tá aí. O que nós acabamos de falar está em Salmos 10. Agora nós vamos falar um assunto que está em Provérbios. capítulo 12, versículo 10, né? Ali está um provérbio de sabedoria, né? Isso. Que foi escrito por Salomão, que diz: o justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. São cruéis. Então, quem entende o que Deus fez e considera coisa boa, ele vai cuidar, né? Vai cuidar. E quem despreza esse conhecimento, que não crê em Deus, talvez não vai cuidar e vai agir com crueldade. Então, e aí a gente vê, né? Nós temos duas vertentes, totalmente diferentes uma da outra. Né? Aqueles que amam animais, nós temos três, aliás, né? Aqueles que amam e cuidam dos animais domésticos e também lá das fazendas, né? Eu me lembro que meu pai cuidava tão bem do rebanho, né? E o rebanho que nem era dele, e ele cuidava com tanto amor, e ele sempre dizia, né, que nós não poderíamos maltratar os animais. Cuidava, ele era tudo, até o médico veterinário sem formação, mas que tratava as feridas, tratava tudo do gado, cuidava, né? Os cães que a gente tinha eram tratados muito bem, eram adestrados, ensinados, ele tinha paciência de cuidar dos animais, porque ele amava os animais. Essa é a parte de alguém que ama os animais, que não maltrata, não bate, não judia, né? Não deixa sem comida, não deixa sem bebida. Às vezes a pessoa quer ter um cachorro, um cãozinho, ou um cão grande para defesa da sua própria casa, né? Sua própria defesa. Não é porque ele gosta de animal, é porque ele quer que defenda o seu território. E aí, o que acontece com isso? Acontece que ele não está nem importando, a pessoa nem está se importando se o animal comeu, se o animal bebeu, se o animal está no sol, se o animal está confortável, né? Às vezes deixa o animal amarrado, né? Dia e noite. Isso é crueldade, gente. Isso é muita crueldade. Então, nós temos essa vertente que ama os animais, que protege. Nós temos essa outra de pessoas que maltratam, né? Que só tem ali porque precisa economicamente ou para proteção dele próprio, da família, mas não gosta, então maltrata. E existe a outra que é completamente diferente, que são aquelas pessoas que pensam que os animais são como a gente, da mesma espécie, e não são. O animal não tem alma. O animal, ele tem instinto. Ah, mas ele amava demais. Eu já vi várias vezes, né? Olha, o dono morreu, ele ficou lá ao redor, faltava falar e chorar. Gente, não é amor. O animal, ele tem instinto, ele fica onde ele é bem tratado. Ele quer ficar no colo de uma pessoa que o afaga, porque isso é de todos os animais. Se você der carinho, der amor, o animal sentir que ele está ali sendo protegido por aquela pessoa, se você levar ele para longe, ele volta para aquela pessoa, porque o instinto dele é lá que é o meu lugar. Ele se acostumou, né, com aquele ambiente, com aquelas pessoas que o tratam bem, de forma que se não trata bem, ele também fica hostil. Sim. O animal também se sente ameaçado. Sim. Né? Então, Tanto é que a gente vê que às vezes até o dono é agredido pelo próprio animal. E aí chega uma pessoa estranha, o animal não vai aceitar a presença daquela pessoa. Porque ele se sente ameaçado. Só que isso, ele não para pensar, igual a gente pensa, né? Calcular. O homem, o ser humano, ainda é pior, né? O ser humano, Deus deu a capacidade dele pensar, dele calcular as coisas. E muitas vezes ele calcula o mal. Né? Ele calcula, ele planeja. E vai lá e comete aquele mal.
O animal não. O animal ele faz aquilo que é para a defesa dele. Ele quer defender ele ou o ambiente que ele mora. Ele tem que defender. Por quê? Porque ele sente ameaça. Mas isso não quer dizer que ele morre de amores por você, tá? E um exemplo do que eu tô falando, um dia eu estava na casa de uma das nossas filhas e ela tem alguns gatinhos. Eu já tive cães, gosto mais. Gatinhos eu nunca tive porque, né, tem rinite alérgica. Mas eu gostava muito, principalmente de uma lá que até já morreu. Outra coisa, né? Animais têm a vida muito mais curta do que o homem, né? Geralmente no sentido da palavra. Então, não, mas eu tenho meus gatos, meus cachorros, eu não preciso de mais ninguém. Só que eles vão morrer. Eles vão morrer primeiro que você, né? E quem vai cuidar de você? Os gatos, cachorro? Não, já foram. Você pega outro, ele também não vai cuidar de você. Enfim, mas o que eu achei interessante é que a gatinha, ela não veio para fazer carinho na gente. Ela veio, subiu no sofá para fazer assim, ó, para você fazer nela. Entendeu? Tem um cãozinho também, né, do nosso neto, que eu chego lá, ele vem para perto de mim e fica fazendo assim com a patinha. Por quê? Porque todas as vezes que eu chego, eu abraço ele, eu faço carinho nele. Isso gera hormônios que dão prazer, né? Animal também tem isso. Então é igual eu e você. Se eu chegar e ficar fazendo um cafuné, a hora que você tiver essa necessidade de sentir esse prazer de ser acariciado, você vai vir para perto de mim. Isso é normal. Então, isso aí, gente, não quer dizer que você tem que idolatrar esse animal porque ele é gente. Ele não é gente. Ele não é uma pessoa, um ser humano, entendeu? Que te ama. Pelo contrário, ele acostumou com o bem-estar e não quer perder. Então, vamos pôr as coisas no lugar. Ó, às vezes fala assim, aqui a minha filhinha é uma gata, o meu filhinho é um cachorro. Não, você não é da espécie canina, você não é da espécie, entendeu? De gato, você não é da espécie deles. Então você não é mãe, você não é pai deles, entendeu? E o seu pai e a sua mãe não são avós deles. A gente tem que desmistificar isso aí, a gente tem que tirar isso daí da nossa mente para nós entender o nosso lugar e o lugar do animal. Tá? Ó, no início do vídeo, nós falamos que Deus criou os animais e também disse que o homem poderia se alimentar. Muitos alguns animais que são puros serviriam de alimento para o homem. E quando Moisés, na passagem bíblica, que os animais chegaram até a arca, também parte foi com essa finalidade, de preservar a espécie, mas também parte deles iria servir de alimento durante o período em que a terra estaria inundada. E no livro de Atos, já o apóstolo Paulo no livro de Atos, faz aqui uma recomendação. Vamos também, ver lá, né? Então, onde? Capítulo 15, Atos, capítulo 15, versículo 28 ao 29. Isso. Onde ele faz uma afirmação referente ao alimento. Diz assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Quais são? Abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual ou prostituição. Como vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Isso, recomendação do apóstolo. Então o apóstolo Paulo aí tá sendo claro, né? Ó, nós não vamos fazer um monte de regrinhas para vocês, não. Então, se vocês observar isso aqui, as outras estão incluídas. Mais ou menos isso. Por exemplo, você não pode, segundo esse versículo que Paulo escreveu, São Paulo escreveu, para quem acredita, né? Que ele é santo e ele é santo, só que sim, que ele está vivo, não, ele vai ressuscitar ainda, mas é outra história. Então, Paulo ele escreveu o seguinte, ó,
Ele era o pastor deles lá, né? Das igrejas lá, que ele era o mais sábio que Jesus chamou para fazer essa obra missionária. Aí ele falou, ó, primeira coisa, você não vai comer alimento sacrificado a ídolo. A gente tem que explicar o que é alimento sacrificado a ídolo, né? É quando você mata um animal em nome da festa de um suposto santo, ou alguém que foi santo, mas que ainda não ressuscitou, que não pode fazer nada por você, algum tipo de idolatria assim. Então, o alimento que você faz para aquilo, tem um tal de 2 gêmeos lá, que, né, você faz... Não só a carne, né? Não só a carne, todo alimento, que foi distribui balinha. Com essa finalidade. Isso, aí tem um dia de Halloween, que é dia das bruxas, que é Satanás puro. Aí você vai comer dos doces, das coisas. Gente, não somos nós evangélicos que falamos. Isso aí está na palavra de Deus. Então, se você é de outra religião, mas é cristã e acredita em Cristo e na palavra de Paulo, está aqui escrito. Não pode. Outra coisa que ele deixou claro, abster-se, quer dizer, não comer animal que tenha sido morto, estrangulado. Por quê? Porque o sangue ficou ali dentro, coagulado. Eu me lembro quando lá na chácara meu pai me matava estrangulado. Quando tirava ali, ficava aquele sangue no pescoço. E aí eles tinham costume, né? Na época todo mundo comia aquele sangue, né? E não é permitido pela Bíblia. Não mandou abster-se, né? Abster-se. É pecado, mas disse que é bom abster. evitar. Se é para abster, porque não pode comer, né? E aí, essa então, até quando... é seguido pelos judeus até hoje, né? E até quando meu pai também... a religião cristã judaica, né? Que é dito que tanto faz judeus como cristãos acreditam, né, nisso. E o meu pai também, quando ele se converteu, ninguém falou nada para ele, né? Porque a gente nem tinha coragem de falar as coisas para ele, porque ele achava que não, que a religião dele que era... Então a gente esperava no Senhor. O dia que ele começou a ler a palavra de Deus, ele chegou na minha mãe e falou, não quero mais que a gente mate o frango. A gente gostava muito do negócio de frango caipira. Não quero mais que mate dessa forma, porque eu não quero sangue, porque eu vi escrito na Bíblia. E era porque estava escrito na Bíblia. Ninguém foi lá falar para ele, até porque ele nem era evangélico, né? Ainda, que depois que ele veio a ser. E outra coisa mesmo que a gente... Então a gente encerra. E outra coisa né? aqui, não? Não, vai ficar para próximo, se tiver. Não, né? tem uma outra coisinha aqui das 3 coisas. Não. Que é abster-se de sangue. Já falei sobre isso aí, já li, né? Abster-se da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual ou prostituição. Que também faz parte dessas recomendações. Então, essa aí também, né? Isso aí não precisa explicar para ninguém o que é isso. Né? Agora vamos concluir aqui, para não ficar extenso, né? Se vocês gostaram de comentar, curtam aí o vídeo, comentem, né? E também dê o seu joinha aí e compartilhem. Porque isso é importante. Aí, gente. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo.